Olá e bem-vindos! Por décadas, a gente ouviu que para garantir um bom começo de vida para uma criança, o foco era quase um só: nutrição. A lógica parecia inabalável, né? Enche a barriga, dê as vitaminas certas e a mente da criança vai se desenvolver junto. Mas e se essa lógica não esteja errada, mas incompleta? Existe um ingrediente meio invisível que, na verdade, é ainda mais poderoso para destravar o potencial de uma criança. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nisso. Nossa análise vai investigar o que realmente, mas realmente, faz a diferença no desenvolvimento cognitivo e de linguagem de crianças em países de baixa e média renda. E para guiar essa conversa temos duas fontes, importantíssimas. A primeira é uma revisão gigante que olhou décadas de pesquisa, publicada na Annual Review of Psychology em 2015. A segunda é um estudo de longo prazo feito no Paquistão e publicado na The Lancet Global Health em 2016. Ele acompanhou crianças anos depois de uma intervenção. Nossa missão aqui é desvendar os maiores riscos para o desenvolvimento infantil e, o mais importante, descobrir o que de fato funciona. E não só no curto prazo, mas anos depois. E é fundamental a gente ter uma noção da escala disso que a gente está falando. Sim. Não é um problema pequeno. Cerca de 80% da população mundial vive nesses países. É onde nascem 90% dos bebês todos os anos. E o cenário mudou muito. A sobrevivência infantil, graças a Deus, melhorou drasticamente. A grande questão do século XXI não é mais se essas crianças vão sobreviver. É se elas vão prosperar. Exatamente. Se elas vão ter a chance de atingir todo o seu potencial. Estamos falando do futuro de centenas de milhões de crianças. Exato. Então vamos começar pelo começo, que infelizmente para muitas crianças é um começo bem difícil. A nossa primeira fonte mapeia o que eles chamam de os 4 grandes riscos para o desenvolvimento nos primeiros 2 anos de vida. E o ponto que os autores levantam, que eu achei crucial, é que esses riscos raramente acontecem sozinhos. Eles se acumulam, sabe? Um puxa o outro. É um efeito dominó, perfeito. E o primeiro dominó a cair, muitas vezes, é no exato momento do nascimento. O primeiro risco é o parto domiciliar sem assistência qualificada. Que ainda é muito comum. Muito. A fonte cita números impressionantes. Na Etiópia, 90% dos partos são em casa. Em Bangladesh, 68%. Isso significa que se tiver alguma complicação, sei lá, o cordão enrolado no pescoço do bebê, não tem ninguém treinado para agir. Nossa. O resultado pode ser a asfixia neonatal. E o dado do artigo é alarmante. 1/3 dos bebês que sobrevivem a um episódio de asfixia grave desenvolve problemas neurológicos de longo prazo. Que tipo de problemas? Paralisia cerebral, epilepsia ou um desenvolvimento mental que fica permanentemente prejudicado. É um primeiro obstáculo gigantesco. E imagino que um começo tão frágil assim já deixa a criança mais vulnerável para o que vem depois, né? Exatamente. O que nos leva direto para o segundo grande risco: infecções e doenças. Uma criança que já nasce em desvantagem tem um sistema imunológico mais fraco. A fonte foca em 2 coisas muito comuns: diarreia e malária. Diarreia, que pra gente pode parecer algo simples, mas lá as crianças têm em média de 4 a 5 episódios por ano. E cada episódio desses significa que o corpo não consegue absorver nutrientes. A criança enfraquece, vira um ciclo vicioso, e a malária cerebral é ainda mais direta. Tem um estudo de Uganda citado na revisão que é assustador. Ele acompanhou sobreviventes de malária cerebral e descobriu que mais de 21% mantiveram déficits cognitivos significativos, coisas que afetam a atenção e a memória para sempre. Então, um problema vai levando ao outro. O parto de risco aumenta a vulnerabilidade, que leva a mais infecções. E essas infecções, como você disse, impedem a absorção de nutrientes. Parece que a gente está caminhando para o terceiro risco. Isso mesmo. O terceiro risco é a desnutrição. E aqui é muito importante entender que não é só falta de caloria, sabe? Não é só fome. É mais complexo. Muito mais. A revisão foca bastante no conceito de stunting, o atraso no crescimento. A criança é mais baixa para a idade dela. Em alguns países, aos 2 anos de idade, metade das crianças sofre de stunting. E o estudo deixa bem claro: isso não é genético, é resultado da dieta e das doenças.
E o impacto no cérebro? É direto. Faltam micronutrientes como ferro e iodo, que são os tijolos para construir o cérebro. E essa deficiência causa danos que muitas vezes são irreversíveis. Ok, esses 3 riscos são físicos. Visíveis. Você vê uma criança com baixo peso, você sabe quando ela está doente. Uhum. Mas a fonte fala de um 4º risco, que eles chamam de o risco invisível. E esse, para mim, foi o mais surpreendente de todos. E é o ponto de virada da nossa discussão. O 4º risco é a estimulação psicossocial inadequada. Invisível? Exato. É invisível porque, diferente da desnutrição, você não vê os sinais no corpo, mas o cérebro da criança está literalmente faminto. Faminto de quê? De estímulos, de interações, de conversas, de brincadeiras. Falta o que os neurocientistas chamam de alimento para os neurônios. Sem essa interação, as conexões cerebrais, as sinapses, simplesmente não se formam direito. E a fonte traz um dado sobre isso que me chocou. Uma pesquisa em 28 países. É de cair o queixo. Qual era o dado? Apenas 1/4 das mães, 25%, relatou ter lido um livro ou olhado figuras com os filhos nos últimos 3 dias. Só 1/4? Isso quebra aquela imagem que a gente talvez tenha de que essa interação de sentar com o filho no colo é algo universal, né? Mostra o tamanho do desafio. Importância disso. E às vezes até crenças culturais de que, bebê não entende nada, não precisa conversar. O resultado é um ambiente pobre em estímulos, bem na fase em que o cérebro mais precisa deles. Certo, o cenário está posto. Temos esses 4 cavaleiros do apocalipse do desenvolvimento infantil: parto de risco, infecções, desnutrição e a falta de estímulo. Aí vem a pergunta de $1 milhão. O que a gente faz? Onde a gente investe os recursos, que já são poucos? E aqui que a primeira fonte fica realmente interessante. Eles fizeram uma meta-análise, um estudo dos estudos, para comparar o impacto de 2 tipos de intervenção, as que focam só em nutrição e as que focam em estimulação. O que é fascinante aqui é que os resultados não foram nada sutis. Foram, assim, um nocaute. As intervenções puramente nutricionais, dar suplementos, alimentos fortificados para as famílias, tiveram um efeito muito, muito pequeno no desenvolvimento cognitivo e de linguagem. Quão pequeno? Usando a medida estatística padrão, o tamanho do efeito, o impacto foi de apenas 0,09. Peraí, vamos parar nesse número. 0,09. Isso. Isso é chocante, porque toda a lógica das últimas décadas foi baseada na ideia de que se você resolve a nutrição, a cognição vem de brinde. Esse dado vira tudo de ponta cabeça. Vira completamente. Agora se prepara. Quando eles analisaram as intervenções de estimulação psicossocial, Aquelas que ensinavam os pais a brincar, a conversar, ensinar os cuidadores, geralmente as mães, a interagir de forma mais responsiva com as crianças, o resultado foi outro. O tamanho do efeito para a cognição pulou para 0,42 e para a linguagem 0,47. uau! Deixa eu ver se eu entendi. De 0,09 para 0,42 é quase 5 vezes mais impacto. A diferença é brutal. A pesquisa está basicamente dizendo que, para o cérebro, ensinar uma mãe a conversar com o bebê tem um impacto 5 vezes maior do que dar a ela um pote de vitaminas. Exatamente essa é a conclusão. E a revisão tenta entender o porquê disso. Primeiro, muitas das intervenções nutricionais, por incrível que pareça, nem conseguiam melhorar os indicadores que elas queriam. A logística é difícil, a adesão das famílias é baixa. Segundo, mesmo quando a nutrição melhora, a ligação com a cognição não é tão direta quanto a gente imaginava. A teoria era que a criança bem nutrida teria mais energia para explorar e aprender, mas a pesquisa não sustenta muito essa ponte. Tá, mas então por que a estimulação funciona tão bem? Qual é o mecanismo por trás disso? Porque ela age diretamente naquilo que constrói o cérebro, a experiência. Cada vez que um cuidador responde ao balbucio de um bebê, ele está reforçando uma via neural. Cada vez que canta uma música ou aponta para um objeto e fala o nome, está construindo o andaime da linguagem. Entendi.
A intervenção ensina os pais a serem, na prática, os personal trainers do cérebro dos filhos. Eles aprendem a exercitar o cérebro do bebê. Isso me faz pensar na praticidade. A ideia parece ótima, mas para uma mãe que talvez trabalhe 12 horas por dia em condições exaustivas, isso é realista? Como se supera essa barreira do cansaço, do estresse? Pergunta crucial. E sim, o estudo aborda isso. Eles analisaram diferentes modelos de entrega. As visitas domiciliares, por exemplo, eram eficazes, mas muito caras, difíceis de escalar. O modelo que se mostrou mais promissor foi um híbrido. Sessões em grupo, na comunidade, com algumas visitas de reforço em casa. Ah, sessões em grupo? Exato. Elas são mais baratas e, mais importante, criam uma rede de apoio entre as mães. Elas trocam experiências, se motivam. Isso ajuda a combater o estresse e dá a elas energia para tentar as novas técnicas em casa. Ok, então a primeira fonte nos dá uma foto poderosa do que funciona no momento. A estimulação supera a nutrição de longe. Mas a pergunta que sempre fica é: isso dura? Ou os benefícios somem assim que o programa acaba? E é exatamente essa dúvida que o nosso segundo estudo, o do Paquistão, foi desenhado para responder. Exato. Esse estudo de 2016 é a peça que faltava. Os pesquisadores voltaram às comunidades e reencontraram as mesmas famílias 2 anos depois do fim do programa. As crianças que tinham 2 anos no final, agora estavam com 4. Era o teste de fogo. O impulso inicial se manteve ou não? E a resposta foi? A resposta foi um sonoro sim. As crianças que, 2 anos antes, receberam a estimulação sozinha ou com nutrição, ainda tinham pontuações muito mais altas em uma série de testes. Em que tipo de testes? O QI delas era maior, a função executiva, que é controle da atenção, memória de trabalho, autorregulação, era muito melhor. Nossa. E as habilidades pré-acadêmicas, tipo reconhecer formas, cores, também estavam mais avançadas. O efeito não só durou, como parece ter se consolidado. E o grupo que recebeu só nutrição? A gente viu que o efeito imediato na cognição era pequeno. E 2 anos depois, apareceu algum benefício. Essa é a parte fascinante da comparação. O grupo da nutrição mostrou, sim, um benefício sustentado, mas muito específico, no desenvolvimento motor, no corpo. Isso, aos 4 anos, essas crianças eram fisicamente mais coordenadas, tinham mais equilíbrio, o que é importante, claro, mas nas medidas cognitivas de QI, de função executiva, não houve diferença duradoura em relação ao grupo de controle. O que reforça de novo aquela conclusão. De forma definitiva. Nutrição é fundamental para o corpo, mas a estimulação parece ser o motor principal para a cognição. Isso é incrível. Mas o estudo do Paquistão, pelo que eu entendi, descobriu algo ainda mais profundo. Não foi só sobre as crianças, mas também sobre os pais, certo? Essa é, na minha opinião, a descoberta mais importante de todas. Os pesquisadores avaliaram o ambiente em casa e o comportamento das mães 2 anos depois, e descobriram que as mães que participaram do programa de estimulação continuaram a ser mais responsivas. Como assim? Elas continuaram usando o que aprenderam? Aperto temporário. Ela mudou o comportamento dos pais a longo prazo. É como se a intervenção não tivesse dado o peixe, mas ensinado a pescar. É a analogia perfeita. E essa habilidade de pesca continuou alimentando o desenvolvimento da criança por conta própria, muito depois do fim do programa. Criou-se um ciclo positivo e autossustentável dentro da família. Então, vamos conectar todos os pontos. Quando a gente junta as conclusões dessas duas fontes, qual é a grande mensagem que emerge disso tudo? A mensagem principal é uma mudança de paradigma. Embora a nutrição e a saúde sejam a base, a fundação, uma criança doente ou com fome não aprende. A alavanca mais poderosa que a gente tem para destravar o potencial cognitivo é a estimulação psicossocial direta. Esse cuidado responsivo, essa dança entre o cuidador e a criança, de conversar, cantar, responder aos sinais. Isso não é um luxo, não é um extra. É um ingrediente biológico. Exato, é tão essencial para o cérebro quanto o cálcio é para os ossos. E o que eu acho mais poderoso nisso, e que o estudo do Paquistão deixa claro,
é que não estamos falando de algo caro ou complicado de fazer. De forma alguma, e esse é um detalhe crucial que as duas fontes destacam. A intervenção no Paquistão não usava tablets, não usava brinquedos educativos importados. Usava o quê? Objetos do dia a dia. Potes, colheres, tecidos coloridos. Os facilitadores ensinavam as mães a fazer chocalhos com uma garrafa plástica e alguns grãos. Isso prova que o segredo não está no que você tem, mas em como você interage. Perfeito. A qualidade da conversa que acontece enquanto se brinca com uma caixa de papelão é infinitamente mais valiosa do que o brinquedo mais caro do mundo. É uma mensagem de empoderamento. Mostra que os pais, independente da situação econômica, são os primeiros e mais importantes arquitetos do cérebro dos seus filhos. Mas, e sempre tem um mas na ciência, isso levanta uma questão importante para o futuro, né? Sim. O próprio estudo do Paquistão termina com uma ressalva. Eles dizem que esses ganhos iniciais, embora robustos até os 4 anos, podem ser ameaçados. Podem até ser perdidos se, quando entram na idade escolar, essas crianças não encontram uma educação de qualidade. O impulso inicial não é uma vacina. Um pensamento final para refletir. A gente viu o quão incrivelmente poderosas podem ser as intervenções nos primeiros anos. Mas o que é necessário para proteger esse investimento inicial? Se o impulso no desenvolvimento é como plantar uma semente saudável e forte, que tipo de solo e ambientes são necessários ao longo de toda a infância e adolescência para garantir que essa semente se torne a árvore mais frondosa possível? Especialmente em locais onde os recursos e as oportunidades continuam tão escassos.